Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente vai dar continuidade à nossa aula de Segunda Revolução Industrial e Imperialismo. A gente está na terceira parte dessa aula. A gente terminou a aula passada resolvendo questões, falamos sobre a Segunda Revolução Industrial, sobre as falhas de mercado, conceituamos imperialismo, dissemos quais eram os objetivos dos europeus, das nações europeias, ao iniciarem essa dominação imperialista, falamos da Conferência de Berlim, enfim, falamos das estratégias usadas para dividir e provocar discórdia entre os povos africanos. Tá? Só que agora a gente precisa entrar num ponto um pouco mais ideológico disso. Tá? Eu não sei se você se recorda, tá? Eu vou desenhar aqui rapidinho no mapa, perdão, vou desenhar aqui rapidinho nessa tela em branco, né, que não é em branco, um gráfico que eu desenhei tempos atrás. Não sei se você vai lembrar desse gráfico aqui. Tá? Olha como a minha linha reta é super reta. Né? Minhas aulas de desenho geométrico aí, orgulho do meu professor de desenho geométrico. E aí, não sei se você lembra que eu te disse o seguinte, que a gente estava vivendo na Europa um momento em que a população europeia crescia por efeito dos avanços na medicina, enfim, das vacinas e tal. E também não sei se você lembra que eu te falei que os empregos vinham numa descendente por causa da substituição da mão de obra humana por máquina. Qual é a questão que isso aqui provoca? A gente vai ter um certo contingente da população que era desocupada e indesejável, e que era uma ameaça para o sistema capitalista europeu, porque ou poderia se envolver com a criminalidade, ou poderia, pior ainda, aderir a alguma das teorias socialista, anarquista, comunista, que estava em voga no mundo naquela época. Então, esses desocupados aqui, eles precisam ser mandados embora da Europa. A Inglaterra consegue fazer isso à força, em parte, tá? Mas nem todas as nações conseguem fazer isso à força. E principalmente, tá? Nem todo mundo que sai da Europa sai à força. Tá? Os europeus eles desejavam, na África, na Ásia, encontrar uma válvula de escape para o seu excedente populacional. Um lugar para onde pudessem mandar os europeus que estavam sobrando lá na Europa, que não se encaixavam dentro do sistema capitalista predominante. Tá? Só que você dizer para esses caras, olha só, eu quero que você vá embora porque você é indesejável, porque você é um desocupado, porque você está me atrapalhando, isso tudo era um pouco contraproducente. Se você quer que alguém faça algo para você, ofendendo essa pessoa, não é a melhor maneira de conseguir convencê-la. Tá? Então, o que vai acontecer nesse momento? Vai ser criada uma ideologia com uma dupla função. Uma função interna de convencimento das populações europeias e uma função externa de justificação, de legitimação das ações europeias mundo afora. Tá? Essa ideologia vai ser chamada de fardo do homem branco. Tá? O que é um fardo? Um fardo é uma carga, é um peso, é uma coisa desagradável de carregar, mas, embora desagradável, necessária. Tá? Fardo do homem branco. Quem é que desenvolve esse conceito, essa teoria? Tá? Isso vai aparecer pela primeira vez num poema do escritor inglês Rudyard Kipling. Está escrito aqui embaixo a referência. É o cara que escreveu a história do Mowgli e o Menino Lobo. Tá? Olha um trechinho do poema que ele escreveu. Tomai o fardo do homem branco, enviai teus melhores filhos, vão, condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos servos obstinados, metade demônio, metade criança. Tá? Olha aqui a essência do que é o conceito de fardo do homem branco. Nessa imagem que você está vendo aqui à direita, você vê também isso tudo muito bem expresso. Tá? Você vê aqui alguém que representa os Estados Unidos, o tio Sam, tá? Embora, no caso dos Estados Unidos, eles não fossem uma nação que tivesse se envolvido tão diretamente no neocolonialismo, e aqui alguém que representa a Inglaterra. Tá? Nas costas eles carregam os povos asiáticos e os povos africanos. Eles estão carregando em direção à civilização aqui em cima, tá? Passando por um caminho super obstruído, super pedregoso, super difícil,
né, de ultrapassar, e essas nações brancas estão carregando esses povos asiáticos e africanos nas costas, superando a opressão, superando o barbarismo, superando a ignorância, o vício, a brutalidade, a superstição, enfim, a escravidão, a ignorância aqui novamente, o vício, o canibalismo, enfim, uma série, crueldade, uma série de outros obstáculos aqui pelo caminho, tá? Essa teoria, ela vai dizer o seguinte, que os brancos que estão indo lá para a Ásia, lá para a África, não são os desocupados, não são os desajustados, não são os inferiores, não são as ameaças, são os melhores. Isso já serve para levantar um pouco o moral daqueles que têm que ser convencidos a quererem ir para a África e para a Ásia. Tá? E aí, normalmente, na mesma medida em que falta trabalho para esses caras na Europa, sobram vagas no Exército, na Marinha, enfim, sobram vagas nas Forças Armadas para exercer aquela atividade de dominação desses povos africanos e asiáticos. E, por outro lado, o africano, o asiático, eles são vistos como metade demônio, metade criança. Demônio no sentido de que eles resistem, que eles lutam, que eles são cruéis e cometem, na visão do europeu, ações bárbaras, mas criança no sentido de que eles têm uma certa inocência. Eles não têm um entendimento profundo do mundo, de que eles podem sim vir a melhorar se eles receberem a educação correta, se eles receberem o encaminhamento correto. Você vê com isso aí uma certa condescendência na postura do branco ao tratar o africano e o asiático, como se o africano e o asiático não fossem, como se essas sociedades não fossem formadas por homens, mulheres, por pessoas capazes de decidir o que querem, de escolher o que querem. Né? Acabei de perceber pela primeira vez aqui nessa imagem, vendo com uma melhor resolução na tela do computador, uma coisa que eu não tinha percebido ainda. Tá? Aqui em cima não estamos necessariamente, em cima dos Estados Unidos, falando de povos asiáticos. Tá? Acabei de perceber aqui nessa camisa branca desse indivíduo aqui, a palavra Cuba, tá? Então aqui na verdade a gente tem o inglês na frente carregando povos asiáticos, né? E a gente tem aqui atrás os Estados Unidos carregando povos latino-americanos. Faz muito mais sentido agora, sem dúvida, o que essa chart tenta representar. Tá? Então a ideia aqui era tentar convencer o africano, o asiático, o latino-americano de que eles são inferiores e por isso devem aceitar o domínio dos brancos, e convencer aqueles brancos que lá na Europa são considerados desajustados, desocupados, a quererem ir mundo afora levando esse domínio europeu. Tá? Que no final das contas beneficiava a burguesia, porque servia para trazer mercados consumidores para a burguesia. Então o burguês ele consegue pegar um sujeito que era um risco para o seu sistema de propriedade privada, um sujeito que poderia virar um socialista, um anarquista, um comunista, um criminoso, né? E consegue fazê-lo se tornar um soldado, que em vez de ficar contra o sistema capitalista, está propagando esse sistema mundo afora. Né? Essa é a grande conquista ideológica aí da burguesia no século XIX. A ideia aqui é que a África e a América Latina poderiam evoluir, tá? Para chegar no mesmo patamar das nações desenvolvidas, Europa, Estados Unidos e tal. E a palavra evolução aqui, ela vem bem a calhar. Tá? Ela tem tudo a ver com um conceito que a gente vai ter que parar aqui para entender com calma. Tá? Eu imagino que a essa altura do campeonato todo mundo já saiba o que diz a teoria darwinista. O que diz o Darwin? Charles Darwin, cientista inglês, ele afirmou o seguinte, que todos os seres vivos existentes hoje, eles possuem entre si algum grau de parentesco, porque eles evoluíram de um antepassado em comum. Esse processo de evolução, segundo o Darwin, é feito por meio da seleção natural. O que é essa seleção natural? As condições do ambiente, tá? As condições da natureza, elas facilitam a sobrevivência para algumas características e dificultam a sobrevivência para outras características. Exemplo, no meio do Polo Norte, que tudo é absolutamente branco, gelo, neve para todo lado, lá no Polo Norte, um urso com uma pele escura, né, ter a pelagem escura, dificulta a sobrevivência desse urso. Ter uma pelagem branca facilita a sobrevivência desse urso. Por isso que no Polo Norte nós não encontramos, nós não vemos a presença em geral de ursos pardos, mas nós vemos sim ursos polares. Tá? Então são as condições da natureza, tá? Do espaço ao redor, que selecionam características daqueles indivíduos. Faz sentido isso?
E aí o Darwin está usando isso para te explicar a diferença de um urso pardo para um urso polar, que são espécies diferentes de animais, de um cavalo para uma zebra, de um búfalo para um boi, para um gnu, enfim, né? De uma bactéria para um vírus, de um vírus para uma planta, de uma planta para um peixe e assim por diante. Tá? As ideias do Darwin eram feitas para isso, para explicar as diferenças entre espécies de animais distintas. Só que Darwin tinha um primo. Tá? Esse primo chamava-se Francis Galton, eram primos por parte materna. Francis Galton começou a aplicar as ideias do Darwin, do primo famoso, para tentar explicar as diferenças entre grupos étnicos e sociais dentro da sociedade, dentro das sociedades humanas. Tá? Por que o pobre é pobre e o rico é rico? Por que o africano é atrasado e o europeu é desenvolvido? E aí a conclusão a que o Francis Galton chega é que os pobres eles são pessoas biologicamente, fisicamente menos evoluídas, que os africanos são pessoas fisicamente, biologicamente menos evoluídas. No final das contas, o que o Francis Galton está criando, pela primeira vez, é o racismo como ciência. E sim, o racismo era, no século XIX, considerado uma teoria científica, o estudo das raças humanas. Hoje nós sabemos, e isso é amplamente conhecido, que só existe uma única raça humana, tá? Mas naquele momento a ideia é que as características externas, superficiais dos corpos dos indivíduos eram grandes o suficiente para que você tivesse diferentes espécies humanas. E aí, essas características físicas provocam a existência de espécies humanas diferentes e por isso que grupos humanos diferentes se comportam de maneiras tão distintas. Tá? Essa era a ideia do Francis Galton. Os africanos eles são menos evoluídos, né? E por isso eles são menos moralmente capazes de fazer sacrifícios. O africano ele se entrega aos prazeres da carne, ele se entrega aos prazeres imediatos, ele é incapaz de poupar, ele é incapaz de se esforçar, de pensar no amanhã, porque ele viveu num espaço, num ambiente de abundância. Lá na África é um ambiente de abundância de recursos, então o africano nunca precisou ser laborioso, ser esforçado, trabalhar bastante, porque a comida estava toda ali disponível, ele facilmente pegava. Já o europeu, na visão do Galton, por viver num ambiente muito mais frio, onde neva, uma parte do ano não tem comida, o europeu ele foi selecionado pelo ambiente, na visão aí desses pensadores racistas, o europeu ele foi selecionado pelo ambiente a ser uma pessoa que se esforça, que guarda, que economiza. Um pouco aquela história, a fábula da formiga e da cigarra. É como se o europeu fosse a formiga e o africano fosse a cigarra. Por isso o europeu chegou na industrialização, chegou na segunda revolução industrial, evoluiu e tudo mais, enquanto os africanos viviam ali no atraso, no barbarismo, na crueldade e tudo mais. Aquilo que aquela charge ali atrás representava. Você vê, você pegar uma teoria que hoje em dia a gente sabe que não é científica, mas que na época era acreditada como uma teoria científica. E a gente falou lá no começo que a Belle Époque era a crença na superioridade da ciência e do capitalismo. E a gente falou dos defeitinhos que o capitalismo pode apresentar. Aqui estão os defeitinhos que a ciência pode apresentar. A gente normalmente tende a pensar a ciência como sendo uma coisa neutra. Infelizmente não é. Como tudo que se relaciona aos seres humanos, há por trás da ciência ideologias. Os princípios, as formas de ver o mundo que aqueles cientistas carregam moldam as suas crenças científicas. Infelizmente acontece, a ciência não é imune a falhas. Óbvio, isso significa que a gente tem que abandonar a ciência? Claro que não. A melhor forma de combater essas ideologias que invadem a ciência é mais abertura, é mais pesquisa. Mas é importante saber que muitas vezes esses cientistas eles se colocaram a serviço de líderes políticos seguindo certas ideologias porque aquilo era favorável naquele momento. Essa ciência, essa ideologia racista do século XIX, ela vai ser colocada a serviço da elite branca europeia
para realizar sua opressão sobre africanos, sobre asiáticos, sobre negros, sobre judeus, sobre os povos latino-americanos, enfim, através de uma suposta superioridade. Importante ressaltar isso, essa aqui não é a ideologia do Charles Darwin, essa é a ideologia do seu primo Francis Galton, que aplica as ideias do Darwin de forma equivocada. O Darwin em si, ele não tem uma responsabilidade direta sobre esse tipo de aplicação que foi feita, inclusive até após a sua morte, né, das suas teorias. Tá? Como é que a gente saberia quem era mais evoluído e quem era menos evoluído? A ideia desses pensadores racistas do século XIX é que isso se manifestava biologicamente, fisicamente, externamente no corpo dos indivíduos. Tá? Uma das formas, então, de se descobrir como é que esses indivíduos eram, se eles eram mais ou menos evoluídos, era através da antropometria, do grego antropos, seres humanos, metria, medir. Tá? E a gente vai ter várias técnicas antropométricas sendo usadas nessa época. Tá? A frenologia é uma delas. Olha que bagunça que eu já fiz na minha tela. Deixa eu apagar tudo para a gente ter uma clareza aqui maior. Tá? Então, a antropologia é indicativo da técnica de que você consegue medir os seres humanos e tirar consequências com isso. E a medição do crânio é um tipo de antropometria. É nessa época, por exemplo, que eles vão descobrir aqui, ó, que o cérebro humano ele não é uma massa amorfa indistinta dentro da sua cabeça. O cérebro humano ele é especializado em certas funções. Tem uma parte do cérebro que é responsável pela linguagem, uma parte do cérebro é responsável pelo sentido da visão, uma outra parte é responsável pelo raciocínio lógico-matemático, uma outra parte do seu cérebro é responsável pelo seu relacionamento social e assim por diante. Isso começa a ser descoberto nesse momento. E aí, acreditava-se que seria possível, então, medindo o crânio das pessoas, descobrir, olha, essa parte aqui do lado direito do cérebro, não sei, enfim, essa teoria ela não é completamente perfeita e 100% aprovada hoje por todos os cientistas, mas estou imaginando aqui, suponha que do lado direito do cérebro seja a parte que cuida do raciocínio lógico-matemático. Então quem tem essa parte mais desenvolvida vai ter uma tendência maior a ser de exatas, de ser engenheiro, de ser sei lá o que, enfim, isso era uma crença que vai surgir com a frenologia lá no século XIX. Né? Do lado esquerdo do cérebro é a parte que cuida das emoções, da linguagem, do senso artístico, do senso estético. Então quem tem o lado esquerdo do cérebro mais desenvolvido vai ser artista, vai ser pintor, músico, dançarino, sei lá o quê. Enfim, isso é meio furado, mas lá na época eles achavam que isso era bastante preciso. Tá? A gente sabe que existem áreas especializadas do cérebro hoje, mas elas não são esse automatismo de, uma parte do cérebro é maior, então aquilo é mais desenvolvido. Cérebro maior não significa cérebro mais desenvolvido. Tá? Não é o tamanho, o volume do cérebro, mas sim o número de conexões que ele estabelece, enfim. Então, essa forma de pensar do século XIX ela está um pouco ultrapassada. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, o darwinismo social é a teoria que explica isso tudo, esse processo de evolução e essa superioridade dos homens brancos, tá? E você consegue descobrir quem já é evoluído e quem não é, através, ou quem é mais e quem é menos, através da antropometria. Só que a ideia do Galton era dar um passo além, era aplicar a eugenia. Tá? Vamos tentar entender o que é eugenia aqui. O Galton ele vai dizer o seguinte, o darwinismo social explica o que temos hoje. Tá, por que esse grupo é mais rico e esse é mais pobre, esse é mais desenvolvido e aquele é menos? Porque o darwinismo social ele pega de hoje para trás, ele pega a partir de hoje, olhando para trás, e eu consigo traçar esse processo de evolução a partir da natureza. A ideia do Galton é o seguinte, olha para as espécies de animais domésticos próximos de nós. Tá? As vacas, por exemplo, elas foram selecionadas não pela natureza, mas pelos seres humanos para produzir mais leite. As vacas que no passado produziam pouco leite, elas não eram deixadas se reproduzir, elas eram abatidas antes de se reproduzir. Tá? E as vacas que produziam muito leite, essas eram colocadas para cruzar e ter filhotinhos, e aí os filhotinhos também seriam filhotinhos que teriam a capacidade de produzir mais leite. Tá? Então, no caso de animais domésticos, por exemplo, não houve uma seleção natural, houve uma seleção artificial. E se nós aplicássemos isso, pensa o Francis Galton,
aos seres humanos. E se nós pudéssemos, por exemplo, pegar esses africanos e não deixar eles se reproduzirem, não deixar eles terem filhos. Pegar os pobres, por exemplo, e fazer um processo de esterilização dos pobres, né? Então era muito comum ali na virada do século XIX para o XX que muitos serviços desses de caridade, né, serviços médicos de caridade, fazendo uma cirurgia numa pessoa mais pobre, deu entrada num hospital, uma Santa Casa de Misericórdia, sei lá o que, para fazer uma cirurgia de apêndice. Uma mulher entra para fazer uma cirurgia de apêndice. E aí o médico que estava operando ela, seguindo as ideias eugenistas, né, eugênicas e darwinistas sociais do Francis Galton, esse médico ele abria o abdômen, tirava o apêndice e aproveitava e fazia uma ligadura de trompas naquela mulher pobre, para que ela não pudesse mais ter filhos. Então a ideia aqui era dificultar a reprodução dos pobres, né, dificultar a reprodução dos inferiores e estimular a reprodução dos povos superiores, dos povos mais evoluídos, mais desenvolvidos. Nesse momento já acendeu uma luz de alerta para você e já veio um nome à sua cabeça. Se você tiver um mínimo de conhecimento aí sobre cultura pop, filmes e tal, jogos, né, você já deve estar imaginando na sua cabeça Adolf Hitler. É exatamente isso. Adolf Hitler praticou em larga escala a eugenia. Foi talvez a maior experiência eugenista de toda a história da humanidade. E provada e comprovada como uma enorme besteira, mas não era o delírio de um psicopata. Tá? Embora a gente possa considerar Hitler como um psicopata, não sei, enfim, não sei nem se era o caso, a gente está discutindo se ele é psicopata, sociopata ou o que quer que seja. O fato é, o importante não é saber que maluquice passava na cabeça do Hitler, mas saber que ele e as pessoas, milhares, milhões de pessoas que concordavam com ele, o faziam baseado em teorias que eles consideravam científicas. Olha o perigo da ciência obedecida de maneira cega. Né? A ciência é importante? É claro que é. A ciência é fundamental, mas é necessário que ela esteja acompanhada pela ética. Não é à toa, por exemplo, que nas faculdades de medicina se ensina ética médica. Né? Não é à toa que nas faculdades de direito se ensina ética jurídica. Você precisa, sim, da ética, que é um ramo da filosofia que estuda o que é o bem agir, o agir correto. Né? É necessário que o cientista ele se submeta à ética. Imagina se a gente hoje, por exemplo, autorizasse, porque a gente está desesperado com o coronavírus, com a Covid e tal. Um cientista aqui no fundo de quintal, ele disse que inventou uma vacina, né? Vamos deixar testá-la, vamos deixar que esse cientista teste essa vacina e tal, livremente, sem passar por nenhum comitê de ética médica. E a gente descobre 2 meses depois que aquela vacina realmente ela combate a Covid, mas ela provoca um câncer no cérebro de maneira radical e acelerada. E aí, qual é a vantagem? É necessário que você tenha uma série de protocolos éticos de teste numa vacina, em que não é assim, fiz a vacina, agora vou botar uma pessoa aqui do meu lado para receber a vacina. Você precisa passar por uma série de protocolos de ética, porque você, deixando a ciência agir livremente sem nenhum parâmetro, ela é capaz de coisas fabulosas, mas também de coisas terríveis. Tá? Então, espero que a gente consiga juntos aqui ter feito essa reflexão e que você entenda que o darwinismo social e a eugenia eram irmãos siameses, eles nasceram coladinhos, só que o darwinismo social era esse olhar para trás para explicar o que já existe, o caminho que essa evolução já percorreu pela seleção natural, na visão desses eugenistas, e que a eugenia era uma visão dali para frente, de como moldar e modelar a evolução futura. Obviamente a gente sabe que tudo isso hoje em dia cientificamente não tem validade nenhuma, tá? Mas era a crença da época. Voltando à antropometria, se você está achando que isso é uma maluquice, bom, deixa eu te falar, isso foi amplamente utilizado, tá? Tivemos, e aí vou detalhar um pouquinho isso, mas de forma bem breve para a gente poder seguir adiante, tivemos um jurista, cientista, filósofo, um monte de coisa italiano chamado Lombroso. A ideia do Lombroso era a seguinte, se eu consigo, sabendo como é aquele indivíduo biologicamente, conhecer o seu comportamento, porque eu sei que o europeu ele é mais evoluído, ele tem um comportamento assim, o africano é menos evoluído, tem um comportamento assado, então as características físicas, né, me permitem conhecer características comportamentais. A ideia do Lombroso era a seguinte, e se eu conseguisse, através das características físicas, saber quem é assassino, quem é homicida?
saber quem é estuprador, saber quem é ladrão, saber quem é agressor, saber quem é... Enfim, né? Olha aí todos os crimes que estão disponíveis no Código Penal. E a ideia do Lombroso era, e foi mais ou menos isso que ele fez, resumidamente, ele entrou num presídio, foi lá na ala dos assassinos e mediu. Começou a sair medindo, né, fazendo técnicas antropométricas nos assassinos, mede cabeça, mede orelha, mede nariz, mede olho, mede tudo. Vai medindo, 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 medindo. Tá? E aí você começa a tentar encontrar relações métricas dentro do corpo desse indivíduo. A circunferência da cabeça, multiplicada pelo tamanho do antebraço, dividida pela altura ao quadrado do sujeito, elevada pela raiz do peso dele, dá um coeficiente X. Se esse coeficiente for maior do que tanto, então esse sujeito tende a ser assassino. Se esse coeficiente for menor do que tanto, ele tende a não ser assassino. Né? Essa era a ideia do Lombroso. A ideia, portanto, era descobrir o perfil sociocomportamental dos indivíduos através das suas características físicas, biológicas. E assim seria possível, por exemplo, prender esses indivíduos que tendem a ser assassinos antes que eles possam cometer o crime pela primeira vez. Né? Ou quem sabe prender um possível estuprador antes que ele cometa o primeiro estupro. Né? E aí você consegue salvar a vítima, porque no final das contas, esse era mais ou menos o pensamento do Lombroso. Ainda que eu prenda um assassino, né, isso não resolve o problema da vítima. A vítima que foi assassinada, ela não volta atrás quando o assassino é preso. É importante prender um assassino? É claro que é. Mas é mais importante ainda, penso Lombroso, prender o sujeito antes mesmo que ele possa assassinar. E aí você começa a ter essa série de tabelas aqui, de formas de tentar entender e conhecer, né, o indivíduo e as suas várias partes anatômicas físicas. Tá? Fica como uma referência para a gente fazer uma discussão filosófica, ética sobre isso, um filme chamado Minority Report. Minority Report, A Nova Lei, é um filme, se não me engano, de 2003, tá? Estrelado pelo Tom Cruise, no qual uma sociedade futura, tá, alcançou um nível tecnológico tão alto que eles conseguem prever um homicídio, prever um crime antes que esse crime aconteça. Tá? Só que aí entra uma questão chave, que é um dia um dos policiais encarregados de prever quando esses crimes vão acontecer, ele prevê que ele vai cometer um crime e ele começa numa trama de suspense tentando descobrir por que ele vai cometer esse crime, como ele vai cometer esse crime, será que ele não cometeu esse crime de forma justificada, por que ele, uma pessoa tão do bem, tão honesta, faria uma coisa tão terrível, enfim. Assiste o filme para você tentar entender o que se passa, mas a grande discussão é a seguinte, será que é eticamente válido prender alguém porque a gente acha que essa pessoa vai ser um risco para a sociedade? Essa pessoa ainda, talvez não tenha feito nada de errado, mas eu imagino, eu suponho, baseado numa teoria científica A, B, C, D, e pode acreditar, ao longo da sua vida, inúmeras teorias científicas vão aparecer aí, tentando prever comportamentos futuros, e certamente muitas autoridades governamentais sempre vão tentar se basear nessas teorias para ganhar apoio político, eleitoral, e vamos prender esse grupo aqui porque ele tende a ser mais criminoso, e etc, etc, etc. Enfim, qual é a ética por trás disso? Tá? Fica aí para reflexão. Se puder, assista esse filme. Aproveita que você está de quarentena aí. É um filme divertido, divertido de verdade. Não é aquele filme divertido, tipo professor de história divertido. Né? É divertido porque você poderia ver na sua casa, independentemente do professor de história estar recomendando. Tá? E aí a gente vai resolver uma questãozinha aqui rapidinho. Tá? Uma questão da Universidade de Pernambuco, de 2018. O darwinismo social pode ser definido como aplicação das leis da teoria de seleção natural de Darwin na vida e na sociedade humanas. Seu grande mentor foi o filósofo inglês, e além do Francis Galton, a gente tem esse outro filósofo aqui que também na época era muito importante defendendo essa teoria, Herbert Spencer, criador da expressão sobrevivência dos mais aptos, que mais tarde também seria utilizada por Darwin. O Spencer é contemporâneo ali ao Darwin. O Galton, né, eram parentes, mas o Galton vai, enfim, ganhar notoriedade um pouquinho depois do Darwin. Vem aí a pergunta. Essa teoria, a teoria do darwinismo social, ela foi utilizada no século XIX pelas nações europeias para justificar a letra A, independência da Oceania. Tá vendo já que é absurdo, né? Colonização dos Estados Unidos, nem se fale. Dominação imperialista da África e da Ásia, parece. Supremacia racial das nações latino-americanas. Supremacia racial, sim. Das nações latino-americanas, não. Se você dissesse das nações norte-americanas ou europeias, quem sabe, talvez. Inferioridade dos Estados Unidos frente ao Japão? Pelo contrário, fica aí como resposta a letra C. Será que é isso? Opa. Será que é isso? Sim, é essa a resposta correta, tá? Perfeito aí.
Vamos agora entrar no Japão e na industrialização do Japão. Tá? O Japão era, até o século XIX, uma nação extremamente fechada, politicamente, socialmente, economicamente. Sendo um arquipélago, eles tinham a vantagem de poder fazer um isolamento geográfico. Tá? O Japão possuía um imperador, só que esse imperador japonês, ele mandava muito pouco ou quase nada em termos políticos. Quem de fato exercia o poder era um sujeito que tinha o cargo de shogun. Tá? O shogun era, entre aspas, muitas aspas, uma espécie de primeiro-ministro. Tá? E era uma situação de alguma forma semelhante ao feudalismo ainda predominando no Japão. Tá? Como assim feudalismo? No sentido de que existia uma elite militar dona de terras, que cobrava impostos dos camponeses. Elas eram a base, essa elite social aí era a base do poder político. O shogun era um integrante dessa elite. O imperador, ele não tinha poder político de fato, ou seja, era semelhante aí ao que havia na Europa anteriormente ao absolutismo, tá? E esse shogun, ele mantinha essa sociedade muito fechada para evitar qualquer tipo de evolução social ali que pudesse colocar em risco o poder dessa nobreza. Só que no século XIX, um navio de guerra americano, tá, comandado pelo almirante Matthew Perry, ele ameaça bombardear o porto de Tóquio, obrigando os japoneses a abrirem seus portos e aceitarem produtos norte-americanos, enfim, e relações diplomáticas com os Estados Unidos. Essa abertura forçada colocou um pouco em xeque o poder do shogun. Ele é visto como fraco, perde poder político. Quem ganha poder político aqui na prática passa a ser o imperador. Isso vai dar início a uma era das luzes, uma espécie de iluminismo, iluminismo entre muitas aspas, japonês. Um momento de modernização, um momento de ocidentalização do Japão. Beleza até aqui? Como é que vai acontecer essa modernização, essa ocidentalização japonesa? Fica aí, segunda recomendação, segundo Tom Cruise do dia, tá? Se vocês puderem, assistam o filme O Último Samurai, estrelado pelo Tom Cruise. É um filme um pouquinho mais recente que o Minority Report. É um filme muito bom também, tá? Eu vou te contar a história do filme, o plot resumido do filme, tá? E a partir daí você vai conseguir entender o que era a Era Meiji, ou como é que ela produz esse movimento de modernização. Tom Cruise, no filme, ele representa um soldado americano, um oficial militar americano, que lutou na Guerra de Secessão, na Guerra Civil Americana, e cometeu atos brutais. E por ter cometido atos brutais, ele é assombrado pelos seus próprios fantasmas, seus próprios traumas de guerra, e por isso ele passa a ter uma vida fracassada. Ele era um sujeito extremamente habilidoso no que fazia, mas os seus traumas o levavam ao alcoolismo e a uma série de problemas de comportamento social que o tornavam uma pessoa fracassada para os parâmetros daquela sociedade. Tá? Precisando muito de dinheiro, ele recebe uma proposta do governo japonês. E a proposta era ele ir para o Japão e ele ia ganhar um valor enorme, tá? Muito dinheiro, muito mais do que ele conseguiria pelo resto da sua vida vivendo nos Estados Unidos lá como um alcoólatra e tal. E ele teria que ir para o Japão para ensinar as tropas do imperador a lutar. A adotar novas técnicas militares mais modernas. E aí, com isso, eu já consigo explicar essa modernização do Japão, mas deixa eu só te dar um gancho um pouquinho mais interessante para o filme. Esse sujeito, esse oficial militar americano, chega lá no Japão e ele vai ensinar os soldados do imperador a lutar usando novas táticas e novas armas. Só que ele precisa combater uma revolta de antigos nobres japoneses que eram saudosistas lá da época do Shogun. Esses nobres japoneses eram os samurai, senhores da guerra, né, japoneses e tal. E aí, no meio de uma batalha, o Tom Cruise ele é capturado por esses samurai, tá? E é mantido como refém. E com isso ele começa a ver o modo de vida desses samurai, a respeitar e admirar esse modo de vida e vai superando os seus traumas. E decide mudar de lado na hora de lutar. Tá? E ele decide lutar ao lado dos samurai. E aí? Ele vai ganhar? Ele vai perder? Será que as tropas do imperador que ele havia ensinado a lutar anteriormente realmente aprenderam a lutar e vão vencê-lo? Ele vai morrer no final? Não vai morrer no final? Antigamente a gente sabia que o mocinho nunca morria no final. Hoje em dia já tem filmes em que o mocinho morre no final. Será que esse é um desses?
Bom, fica aí o gancho. Se gerar o interesse, assistam o filme O Último Samurai com o Tom Cruise. Mas voltando aqui, então o que é esse processo de modernização que o Japão vai fazer? O governo japonês ele começa a contratar especialistas, tá? Tanto da área da indústria quanto da burocracia governamental, das forças armadas, a irem até o Japão ensinar aquilo que eles sabiam. Então, se, por exemplo, a indústria de química francesa é muito boa, vá lá na França, o governo japonês manda um representante seu na França contratar um engenheiro químico francês de excelente qualidade para que ele vá para o Japão e ensine, né, os japoneses como fazer lá engenharia química. E, por outro lado, ao mesmo tempo, os melhores estudantes das escolas japonesas eram mandados lá para a Europa com bolsa de estudo para eles estudarem essa engenharia química e, quando estivessem formados, voltariam e trabalhariam, pagariam com trabalho pela bolsa de estudos que receberam. Com isso, o Japão ele passa a rapidamente copiar as técnicas científicas que eram já predominantes mundo afora, tá? Se moderniza, mas com isso também vem os costumes ocidentais, as roupas, os hábitos de alimentação, de higiene, de corte de cabelo, etc, etc, etc. Tá? Como é que é feita essa modernização? O governo vai ter uma mão muito pesada nessa modernização, sem dúvida que vai, mas o governo não vai fazer toda essa modernização sozinho. Não estamos falando aqui de um governo comunista, socialista, no qual o governo controla a economia. Tá? O que vai acontecer aqui é que as grandes famílias que apoiaram o imperador, as famílias de nobres, que perceberam que a maré estava virando e o shogun estava perdendo poder e que por isso apoiaram o imperador, elas vão receber empréstimos, tá? Enormes, vultosos, e com esse dinheiro elas vão poder criar as zaibatsus. Essas zaibatsus são empresas familiares, tá? A empresa levava o nome da família, por exemplo, a fábrica de veículos Honda, ela se baseia na família Honda, existe uma família japonesa poderosa, nobre, chamada família Honda, e eles criaram uma empresa com o nome da família, como se, sei lá, a gente tivesse aqui no Brasil uma empresa de carro chamada Silva, Carros Silva, né? Seria alguma coisa desse tipo. Essa empresa ela ganha dinheiro do governo, empréstimos facilitados do governo, tá? E o governo fornece mão de obra qualificada disponível no país nesse momento, né? Vários engenheiros estão se formando e estão chegando no Japão e tal, e essas zaibatsus vão contratar esses caras para criar uma indústria própria japonesa. Isso vai criar, da parte do Japão, uma indústria nascente que começa a precisar de matéria-prima e de mercado consumidor, assim como antes os europeus também precisaram de matéria-prima e mercado consumidor. Isso vai fazer com que o Japão busque um processo de expansão pelo Oceano Pacífico, que vai durar até a Segunda Guerra Mundial. O que acontece na Segunda Guerra Mundial? Spoiler, tinha uma outra nação que também estava se industrializando e se expandindo e que também buscava mercados consumidores no Pacífico, que eram os Estados Unidos da América. E aí você já deve saber, né, se você gosta um pouquinho de Segunda Guerra Mundial, que Japão e Estados Unidos da América se enfrentaram na época da Segunda Guerra Mundial, justamente porque a gente está falando de duas nações imperialistas que estão disputando mercados consumidores, fontes de matéria-prima, na mesma área de influência. Tá? E aí a disputa entre Japão e Estados Unidos é uma disputa imperialista nesse sentido, tá? Até a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão é derrotado na guerra e vai adotar outras formas de dominação que não são mais a dominação direta militar, mas são dominações econômicas, né? Um imperialismo econômico, já não é mais um imperialismo militar direto, é um imperialismo econômico, e você vai entender isso um pouquinho melhor nas aulas de geografia, quando os professores de geografia te explicarem sobre os chamados tigres asiáticos. Tranquilo até aqui? Faz sentido? Espero que você esteja me acompanhando, tá? A gente entra agora na Guerra do Ópio. Tá? O que foi a Guerra do Ópio? A gente está do lado do Japão agora, a gente está falando sobre a China. Tá? O que acontece? A China ela ficava próxima, né, geograficamente da Índia. A Índia era uma colônia inglesa. Tá? A Índia era uma colônia que pertencia à Inglaterra. E lá na Índia produzia-se em grande quantidade essa plantinha aqui, a papoula. Tá? E essa plantinha era usada para produzir uma droga extremamente poderosa e viciante, uma droga chamada ópio. Qual era a ideia da Inglaterra?
A Inglaterra produzia essa droga lá na Índia, mas se levasse essa droga para a própria Inglaterra, a sua população ficaria viciada, deixaria de ser uma população economicamente produtiva e tudo mais. Então, a Inglaterra ela quer lucrar com o ópio, mas ela não quer vender isso no seu mercado interno. A Inglaterra abastece os seus navios com o ópio da Índia e leva até a China para vender. Isso começa a criar um enorme problema social para o governo chinês, uma grande parte da população chinesa viciada, e aí o governo chinês tenta impedir a entrada desse ópio, tenta proibir a venda dessa droga. A Inglaterra não aceita e diz que essa coisa de governo se metendo no meio dos negócios dos empresários fere o liberalismo econômico, fere o livre comércio, o livre mercado de John Locke e Adam Smith. E isso era a base do capitalismo, portanto a China estava se comportando de uma forma não capitalista. Né? Então a Inglaterra ela continua trazendo essa droga, mesmo sendo proibido pelo governo chinês. O governo chinês se apropria dos navios ingleses e descarta a carga, destrói a carga de ópio, de drogas, e a Inglaterra fala, opa, peraí, você violou minha propriedade privada, tá? Você me deu um prejuízo e agora você, China, precisa me pagar uma indenização pelo navio que destruiu, aí, pela carga do navio que foi destruída, né, de sei lá quantos milhões. A China falou, óbvio que não, porque você, Inglaterra, para começo de conversa, estava cometendo um crime vendendo uma substância ilegal e proibida. Tá? A Inglaterra, então, entra em guerra contra a China e vence. Tá? Ao vencer a China, a Inglaterra impõe uma série de condições, a principal delas a abertura econômica dos portos chineses para a entrada dessa droga, tá? E uma outra grande e importante característica é que a ilha de Hong Kong, que fica próxima da China continental, né, era o meio do caminho ali entre a Índia e a China, fica mais próximo da China certamente, mas é uma ilha, está, né, no meio da rota marítima ali. Hong Kong passaria a ser domínio inglês. A ideia com isso é que Hong Kong seria um entreposto a partir do qual a Inglaterra faria a distribuição da sua produção de ópio para a China inteira. Beleza até aqui? Então a China acaba sendo derrotada, tá, nessa guerra, que foi chamada de Guerra do Ópio, e é obrigada a abrir seus portos e entregar Hong Kong, e isso vai ser ratificado num acordo entre esses dois países, entre essas duas nações, chamado de Tratado de Nanquim. Tranquilo até aqui? Nanquim é uma cidade chinesa. O problema é o seguinte, é que isso provoca na sociedade chinesa um certo descrédito do imperador em relação à sociedade. Se a função do imperador era proteger a China dos estrangeiros, de repente o imperador ele não foi capaz de fazer isso. E, na verdade, aceitou, no final das contas, assinar um tratado com esses estrangeiros. Então, o que acontece é que a própria sociedade chinesa começa a se voltar contra o imperador e surgem grupos super ultranacionalistas que veem no Ocidente a causa dos problemas chineses. E o imperador, como um cara que negociou com o Ocidente, que não conseguiu defender a China do Ocidente, ele é um responsável pelos problemas que a China está vivendo. Tá? Esses grupos ultranacionalistas, vai ter um grupo especificamente que lutava Kung Fu, tá? E eles eram chamados de Sociedade dos... alguma coisa parecida, tá? Eu não tenho certeza agora das palavras exatas, porque é um nome muito engraçado, mas é alguma coisa como se fosse Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, uma coisa assim. Parece nome de grupo de luta do, sei lá, do Doutor Estranho. Tá? Então, enfim, é um nome meio estranho, meio esquisito. Mas é isso, né? Um grupo de pessoas que lutavam Kung Fu e que queria lutar contra o governo e expulsar os ocidentais da China. Tá? Acontece que isso ameaçava o poder do imperador. Ter uma rebelião interna significava que o imperador ele não tinha mais controle do próprio país. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, o imperador, então, vendo isso, ele pede ajuda para os países ocidentais para combater esses grupos que lutam Kung Fu e sei lá o quê. E os ocidentais, quando chegam e veem esses caras lutando Kung Fu, eles falavam, que esquisito, esses caras lutam aqui uma luta que a gente tem luta lá na Europa também. Lá na Europa a gente tem uma luta chamada boxe. Aqui eles têm um boxe também, mas é um boxe esquisito. É um boxe chinês. Né? E aí passa-se a chamar esses grupos nacionalistas que lutam Kung Fu e tal de boxers. Tá?
Para você ter uma noção, até alguns anos atrás aqui no Brasil, não se usava a expressão Muay Thai para se referir a esse estilo de luta. Esse estilo de luta era chamado de boxe tailandês. A ideia então é que esses estilos de luta, né, asiáticos, eles eram boxes de tal país. Boxe chinês, boxe tailandês, boxe japonês, boxe sei lá de onde, enfim. E é por isso que esses ocidentais, eles têm esse enorme preconceito de não conseguir perceber que a luta que esses chineses estão fazendo, a arte marcial que eles praticam, é diferente do boxe que eles europeus conhecem. Eles chamam de boxe aquilo que não era boxe, mas porque era a única forma que eles ocidentais tinham de compreender. Tá? A questão que vai acontecer aqui é que essas potências imperialistas elas vão formar uma força conjunta e se só a Inglaterra sozinha já derrotava a China, uma força europeia conjunta derrota esses grupos muito mais facilmente, ainda mais com o próprio imperador ao lado dos ocidentais nesse contexto. Isso vai abrir as portas da China para ser dominada por potências imperialistas. Você vai ver aqui nessa charge que está na sua esquerda, né, é uma figura representando o imperador. Aqui, Rainha Vitória da Inglaterra, imagino pelo capacete que seja a Alemanha, Otto von Bismarck. Tá? Aqui estou entendendo que é a Bélgica, aqui claramente a França e aqui o Japão com a espada samurai. Então são nações imperialistas não só europeias, como o próprio Japão, uma nação imperialista asiática, começa um processo de imposição do seu domínio sobre a China. Tá? Justamente a guerra dos boxers acaba sendo a porta de entrada. O governo chinês ele se vê obrigado a convidar o inimigo para dentro dos seus portões. E a partir dali, a China não consegue mais proteger a si mesma e acaba caindo nas mãos dessas nações imperialistas. A China passa a ser dividida em áreas de influência. Tecnicamente, formalmente, continua existindo um país chamado China, com um imperador, com leis próprias, independente e tudo mais. Não é uma colônia. Mas, na prática, grandes partes desse território passaram a ficar sob domínio de nações imperialistas. Imagina que ainda existe o Brasil e uma nação brasileira independente, com o presidente lá em Brasília e o Congresso e tudo mais, normalmente. Mas que todo o estado do Rio de Janeiro pertencesse à França, todo o estado de Pernambuco pertencesse aos Estados Unidos, todo o estado do Amapá pertencesse à Alemanha, né? Alguns pedacinhos do território acabavam sendo controlados por nações estrangeiras. Isso vai levar a uma partilha da China. Tá? Então a gente já falou da partilha da África lá atrás e agora falando de partilha da China. Entendido? Vamos ver se a gente consegue resolver aqui a questão. Tá? A partir da análise da charge, qual charge? A charge que a gente acabou de ver. Eu aproveitei aquela charge para o slide e também para a questão. Tá? Uma questão aí do Instituto da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, questão de 2010. A partir da análise da charge e dos conhecimentos sobre as relações entre Ocidente e o Oriente no decorrer do século XIX, pode-se afirmar, letra A, que a expansão marítima e comercial europeia foi incentivada pela China, objetivando a dinamização das relações econômicas entre as duas regiões. Será que o imperialismo do século XIX foi estimulado pela China? Pelo contrário, a China foi vítima desse imperialismo, ela foi alvo, e não a incentivadora, a organizadora. Letra B. A Guerra do Ópio, promovida pela Grã-Bretanha, contribuiu para a transformação da China em área de influência das potências imperialistas, abrindo sua economia ao capital estrangeiro. Diretamente, eu não diria isso. Tá? A gente pode pensar aqui que diretamente, o que causa mais diretamente esse processo de abertura da China para uma dominação estrangeira é a revolta dos Boxers. Tá? Só que a revolta dos Boxers, por sua vez, ela foi uma consequência da insatisfação dos chineses com a derrota chinesa na Guerra do Ópio. Então, essa Guerra do Ópio, ela contribuiu para a transformação da China em área de influência de forma indireta. Então, assim, a princípio, não está errado, mas não é a opção mais direta que você vai ver. Vamos deixar isso aqui no stand-by e vamos ver se tem alguma opção melhor, porque é assim que vários vestibulares hoje em dia funcionam. Eles não querem de você pão, pão, queijo, queijo. Né? Eles te colocam uma informação, né, e você tem que escolher a mais adequada de todas. Né? Tem algumas que são muito mais adequadas, tem outras que são muito menos adequadas. Se em vez de Guerra do Ópio tivesse Revolta dos Boxers, seria completamente perfeito e irretocável. Tá? Mas como a própria Revolta dos Boxers já é uma consequência da Guerra do Ópio, talvez a questão esteja falando aqui de uma relação indireta, mas ainda assim uma relação.
Tá? Vamos ver a letra C. Fornecimento de mão de obra barata para indústrias europeias e a exportação de especiarias foram os principais focos de interesse dos tratados de cooperação entre China e Ocidente. Gente, lembra do que eu falei lá atrás? Os europeus eles estavam botando mão de obra para fora, não tinha falta de mão de obra não era uma necessidade. Então, vamos tirar essa letra C aí da nossa frente. Letra D de dado. Disputa pela colonização da China acirrou a rivalidade entre Inglaterra e França, contribuindo para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Ora, Inglaterra e França, você não viu isso ainda, mas vai ver em breve, estavam do mesmo lado da Primeira Guerra Mundial, e não em lados opostos. Então, está errada essa opção aqui também. Letra E. A identificação cultural entre Japão, União Soviética e China consolidou uma forte aliança entre essas nações no contexto da Segunda Guerra Mundial. Você não viu a Segunda Guerra Mundial ainda, você não viu nem formação da União Soviética. Mas deixa eu te falar, na Segunda Guerra Mundial, o Japão ele está tomando a China como área de influência. O Japão é uma nação imperialista que atua sobre a China. Então, não vai ter aliança entre eles, não, está errado. Olha aí, né? O que sobrou de opção, a mais adequada dentre as disponíveis é a letra B mesmo, que fala de guerra do ópio. Eu preferia, se eu fosse formular essa questão, colocar revolta dos Boxers, que é muito mais uma relação muito mais direta de causa e efeito do que a guerra do ópio. Mas a guerra do ópio tem uma relação de causa e efeito também, embora indireta. Vamos ver se está correto o gabarito aí que eu marquei? Exatamente, é isso mesmo. Beleza, gente? Vamos ver se a gente consegue avançar o próximo slide. Não vamos conseguir. Vou deixar vocês aqui olhando para esse slide com gostinho de quero mais. Tá? Vou fazer um vídeo curtinho sobre imperialismo estadunidense. O que falta, que deve dar mais uns 15, 20 minutos de aula no máximo. Não chega nem a ser um vídeo inteiro de 50 minutos. Vou interrompendo esse vídeo aqui, porque a gente já tem aí 50 minutos de aula. Passar muito disso vai ficar muito cansativo. Tá? Por hoje é só. Se ficou dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários qual é a sua dúvida. Não deixa a dúvida passar, não deixa a dúvida acumular. Tá? Por hoje é só. Fiquem bem e não esqueça de lavar bem suas mãos.